Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 47, nós lemos: Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva. Vemos claramente neste texto que Pedro ganhou para Cristo 3.000 almas. E quando nós vamos um pouco mais à frente, em Atos capítulo 4 e o versículo 4, a palavra diz: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Perceba que nós estamos em Atos 4, versículo 4, e o texto diz de homens quase 5.000. Entendemos que, certamente, sem contar mulheres, jovens, esse número possivelmente tenha aumentado. Mas a dúvida que paira muitas vezes em nossas mentes é saber por que não continua acontecendo isto nas mesmas proporções dos dias atuais. A igreja primitiva, quando nós começamos a olhar para ela estava cheia de poder, cheia de autoridade espiritual. Sem dúvida, esta igreja, ela é o maior exemplo para nós, principalmente nesses dias que estamos vivendo, nos dias de hoje. Mas quando você olha para Mateus 16 e o versículo 18, você vai perceber que tudo começou lá atrás, com a palavra de Jesus direcionada a Pedro, quando ele disse: Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, esta profecia de Jesus para Pedro estava dizendo exatamente que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, iniciando ali, quando ela estava sob a palavra de Deus, quando ela era edificada sobre esta rocha, certamente, por mais difícil, por mais dificuldades, mas as portas do inferno não iriam prevalecer contra esta igreja, a igreja que Cristo fundou. Porque a igreja que muitos de nós, ou que conhecemos hoje, parece que ela está meio diferente da igreja primitiva. A igreja atual ela está meio silenciosa, está meio tímida. E quando eu digo silenciosa, não estou falando que a igreja precisa estar tocando corneta, gritando, pulando. Eu não me refiro a esse silêncio, mas é um silêncio de oração, é um silêncio de clamor, é um silêncio de vida. Ela está meio tímida. E talvez, por que isso? Eu quero, nesta semana, lhe apresentar alguns detalhes que poderão nos fazer entender e mudar também a nossa realidade. Por que a igreja primitiva era tão diferente, era tão viva, era tão cheia do poder de Deus? Por que a igreja primitiva ela era como uma tocha no meio da escuridão? Por que a igreja primitiva estava tão fervorosa? Orava, clamava a Deus, pregava uma palavra com autoridade, com unção. E o que aconteceu de lá para cá? Então, amados, nesta semana eu quero dividir com vocês sobre este assunto, sobre a igreja primitiva. Qual a diferença? O que aconteceu? Por que a igreja primitiva foi o que foi? Então vamos orar. Senhor, nos ajude a entender por que estamos hoje tão diferente da igreja primitiva. O que mudou em nós? O que está acontecendo, Jesus? Nos ajude a entender estas verdades em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.